Olá pessoal, hoje, dia 10 de agosto de 2020, eu estou iniciando aqui a nossa primeira pré-aula no que se refere a Direito Penal 4 dos crimes em espécie 2. Por se tratar da nossa primeira pré-aula, obviamente nós vamos tratar do início do conteúdo. Eu vou colocar algumas questões interessantes aqui para vocês a título de reflexão e estudos, para que possamos, juntamente na aula síncrona, onde estaremos presentes através das nossas plataformas digitais, poder discutir o tema mais a fundo. Já digo de antemão que a bibliografia indicada é o Manual de Direito Penal, Guilherme de Souza Nucci, volume único, artigo 213 e seguintes, e que está disponível na nossa biblioteca virtual. Todos vocês possuem acesso através da senha pessoal que é adquirida no momento da matrícula. Pois bem, feitas essas primeiras observações e considerando que eu já fiz em outro vídeo a explanação do conteúdo programático e a minha apresentação, sou o professor Adriano Gouveia Lima, vamos passar para as considerações que nos interessam. Pois bem, começamos a análise dos crimes contra a dignidade sexual no título 6, capítulo 1 do Código Penal, artigo 213 e seguintes. A título de estudos, o que é dignidade sexual é uma vertente importante da dignidade da pessoa humana, que lá na Constituição, como dignidade da pessoa humana, está no artigo 1º, inciso 3º, como um dos fundamentos da República, e ela se desdobra na proteção da sexualidade humana em termos penais. Quem é portador da dignidade sexual, de acordo com a melhor doutrina, qualquer pessoa, independentemente da sua opção de vida ou da conduta tida na vida. O direito penal não pode ter um pressuposto discriminatório, então nenhuma pessoa pode ser excluída da proteção à própria dignidade sexual. Via de regra, qualquer sujeito pode ser sujeito ativo, ou seja, pode praticar os tipos penais relativos à dignidade pessoal, e também qualquer pessoa pode ser vítima ou sujeito passivo dos delitos, via de regra, contra a dignidade sexual. Lembrando que existem tipos que requerem algumas qualidades especiais com relação ao sujeito passivo. Por exemplo, no estupro de vulnerável, você tem como sujeito passivo, no artigo 217-A, o menor de 14 anos, a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência mental ou que, de qualquer outra forma, não pode oferecer resistência. Esse título 6 do Código Penal, Crimes contra a Dignidade Sexual, foi profundamente modificado com a Lei 12.015 de 2009 e outras leis que vieram sucessivamente, que serão analisadas de maneira mais profunda na nossa aula síncrona, mas essas modificações já estão inseridas no texto do Código Penal, não é necessário se preocupar. Modificações essas que vieram atualizar a lei penal, tornar a lei penal mais efetiva, tornar a lei penal mais abrangente e evitar a impunidade. De uma maneira ampla, nós estamos passando por reformas penais, onde a orientação político-criminal é a orientação do movimento Lei e Ordem, com o discurso conhecido da tolerância zero com relação a práticas criminosas. Então, nós estamos vivenciando um momento jurídico de enrijecimento das leis penais e de pouca tolerância no que se refere ao Poder Judiciário, aos órgãos de repressão estatal, quanto aos crimes praticados, não é para menos também quanto aos crimes contra a dignidade sexual. Vejam bem vocês que é um tema de altíssima importância. Via de regra, em todos os crimes contra a dignidade sexual, a ação penal será pública e incondicionada, ou seja, de acordo com o artigo 100 do Código Penal, artigo 24 do Código de Processo Penal, a ação penal será iniciada por iniciativa do Ministério Público, que possui a legitimidade para perseguir alguém em juízo de acordo com as regras do devido processo legal. Eu usei essa expressão perseguir alguém em juízo porque é uma derivação da expressão latina persecutio criminis in iudicio, ou persecução penal em juízo. E os crimes se consumam, consumação, você tem que se lembrar de uma maneira muito didática que a consumação está no verbo, e o verbo exprime a conduta.
Normalmente, nos crimes contra a dignidade sexual, os delitos se consumam com a prática do ato sexual indevido ou do ato libidinoso indevido, normalmente mediante violência ou grave ameaça, que caracteriza o delito de estupro, ou normalmente mediante fraude, que caracteriza a violação sexual mediante fraude, artigo 215, ou podendo ser também um constrangimento do artigo 216-A, que caracteriza o assédio sexual, ou de várias outras formas que caracterizam os vários tipos penais que serão aprofundados, inclusive, na leitura da redação típica e análise na nossa aula síncrona. E, por fim, sugiro para vocês também que, na nossa pré-aula, vocês já podem dar uma lida com relação à ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. O que vem a ser a ação penal? A ação penal é o instrumento processual que inicia o processo penal. Via de regra, nos crimes contra a dignidade sexual e considerando-se esse movimento de lei e ordem com tolerância zero com relação à criminalidade, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, via de regra, é pública, ou seja, ela é iniciada através do Ministério Público pelo instrumento chamado denúncia. A denúncia é proposta perante o Poder Judiciário e o juiz, ao receber a denúncia, inicia o processo penal. Vocês sabem que o processo penal democrático requer o contraditório e a ampla defesa, ou seja, todos os recursos inerentes a uma paridade ou igualdade de armas, todas as armas processuais que são dadas à acusação, também serão dadas à defesa. E, eventualmente, o cerceamento de defesa no processo penal pode gerar nulidade, especificamente nesses crimes contra a dignidade sexual. Por último, e na nossa pré-aula, não menos importante, eu ressalto uma questão extremamente relevante, muito cobrada nas questões de concurso, no que se refere à prova nos crimes contra a dignidade sexual. A nossa doutrina base será Guilherme de Souza Nutt, porque o Nutt é um dos livros mais exigidos nos concursos, porém, o Nelson Hungria, Magalhães de Noronha, esses autores clássicos, principalmente o Nelson Hungria, que foi o relator do Código Penal, ele chegava a dizer que os crimes contra a dignidade sexual são de difícil produção probatória, são de difícil prova, porque são crimes que ocorrem normalmente entre quatro paredes e debaixo dos lençóis. Uma linguagem técnica muito interessante do Nelson Hungria. Então, a produção probatória nos crimes contra a dignidade sexual é complexa. O juiz tem que usar de todos os meios para esclarecer a verdade. É claro que a palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, continuava Nelson Hungria, seguido por todos os autores clássicos e contemporâneos, a ação penal, a produção probatória ela é complexa, mas necessita de se dar uma relevância para a palavra da vítima. E se a palavra da vítima não vier corroborada com outras provas que sejam consistentes, a palavra da vítima de maneira isolada não poderá servir sozinha para uma condenação criminal. Nós vimos recentemente um crime sexual onde envolveu um famoso jogador de futebol internacional brasileiro, Neymar, e vocês sabem dos desdobramentos referentes a esta ação penal que envolvia em tese, estupro que não foi provado. Então vejam bem vocês que são questões polêmicas, questões importantes, referentes aos crimes contra a dignidade sexual. E na nossa pré-aula eu já deixo aqui uma indicação de leitura. Leiam, por gentileza, artigo 213, 214, 215, 216A, porque o 216 foi revogado, 216B e 217, que terminaremos possivelmente o conteúdo no 217A, que é o estupro de vulnerável. Leiam também a questão referente à ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, na doutrina por mim indicada, Guilherme de Souza Nutt, Manual de Direito Penal, anotações sobre crimes contra a dignidade sexual.
podendo facilmente poder ser acessada através da minha biblioteca, onde todos têm a senha de acesso. Atenção para esse conteúdo que será ministrado na nossa aula síncrona. Façam a leitura prévia, estou à disposição através do nosso grupo de WhatsApp a qualquer momento e espero que todos estejam bastante animados para a nossa aula. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe.